Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. Hoje, um dia depois em que o STF tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 de seus aliados, entre os quais generais do Exército Brasileiro, um almirante da Marinha Brasileira, eu vou conversar com o Dr. Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado formado na Universidade de São Paulo, na Sacrossanta Universidade de Direito do Largo São Francisco, autor de diversos livros e no correr do programa citarei alguns que são simplesmente deliciosos. Foi presidente da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, foi também diretor da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, que era uma antes dele e virou outra depois dele. E é um dos principais criminalistas deste país. Um advogado de mão cheia, absolutamente experiente, um democrata que consagrou sua vida a isto, a esta luta pela democracia no Brasil. Doutor Luiz Francisco, aqui você sabe, não existe carta na manga, eu vou chamá-lo de Doutor Chico, porque somos velhos amigos, velhos companheiros de antigas batalhas, e, portanto, eu vou chamá-lo como chamo normalmente. Doutor Chico Fogo para os mais íntimos. Alguma coisa o surpreendeu no julgamento que tornou réus os 8 por tentativa de golpe? Houve alguma coisa dentro daquilo que ficou decidido que tenha lhe surpreendido? Eu acho que é a rapidez. O Supremo tem a mania de ser lento e lerdo, e nesse momento, nesse caso pelo menos, ele está sendo eficiente, como deveria ser. Mas isso eu acho que nós estamos ainda no começo de um processo, né? Agora começa a instrução, tem testemunhas de acusação e de defesa, serão dezenas de testemunhas, depois tem interrogatório dos réus, tem perícias, então esse processo pode demorar bastante. Existe uma expectativa de se terminar no segundo semestre, mas existe a possibilidade de atrasar também. Pois é, eu li hoje uma das atividades permanentes do Dr. Chico é ser colunista da Folha de São Paulo. E hoje, nesta quinta-feira, ele publicou mais um artigo no qual há dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Um deles, você viu uma participação, digamos, diferente do que se esperava do ministro Luiz Fux. O que exatamente representou a atuação de Luiz Fux no julgamento de ontem? O Fux acompanhou o recebimento da denúncia, mas ele emitiu alguns sinais de alento para o bolsonarismo. Vamos ver como se isso se confirma e vamos ver como isso vai se dar no futuro, né? Eu senti, por exemplo, ele fazer uma referência ao caso da moça do batom que pichou a Estátua da Justiça. Achei uma coisa meio fora de lugar, porque é outro processo, é outra causa, ele até tem razão, a decisão, a pena imposta é exagerada, eu diria, mas acho que ali ele quis criar uma saia justa para o relator. Tive essa sensação. Doutor Chico, eu queria esmiuçar isso um pouco. Eu lhe confesso que eu me surpreendi
e me surpreendo com essa sua opinião, porque eu tenho ouvido de tanta gente que não há exagero na sentença da cabeleireira Débora dos Santos. Na medida em que ela não está sendo condenada a 14 anos por ter pichado a estátua, mas pelos 5 crimes cometidos e que ela confessou, e que não havia outra maneira, que ela pegou penas mínimas em cada um dos 5 crimes, que, portanto, sim, mas eu acho que existe uma gradação na situação das pessoas, tá certo? Quer dizer, ela participou daquilo tudo, etc., mas ela não tem, na minha visão, quer dizer, você poderia perfeitamente ter uma pena, alguns dos crimes ser absorvidos pelos outros, etc. Existem maneiras de se resolver isso, né? Eu acho exagerado para a conduta dela. Tá. Uma outra coisa, mas... você falou que te surpreendeu a celeridade. É exagerado, sobretudo quando você pensa na perspectiva de qual deveria ser a pena para Jair Bolsonaro, por exemplo. Né? Bom, aí é que tá. Nós vivemos em outras... Tá. Mas aí tem uma outra questão que você aborda na sua coluna hoje, no seu artigo hoje. Você achou um tiro no pé o fato do ministro Alexandre ter posto aquele filme para relembrar as pessoas do tamanho da violência acontecida no dia 8 de janeiro. Por quê? Eu confesso que ao ver, eu falei, que bom, porque realmente estava ficando esquecido, as pessoas foram lá passear, foram lá, e ele mostrou o tamanho da violência. Por que aquilo é um tiro no pé? Eu acho que, primeiro, aquilo não é essencial para a decisão, tá certo? Quer dizer, eu acho que ele efetivamente quis transmitir essa impressão que transmitiu, mas para a opinião pública, e não para o julgamento em si. Eu acho que assim agindo, ele alimenta a retórica da defesa. Aí é que tá. Mas sabe que tudo isso são opiniões, né? Eu sei. Aí eu quero esmiuçar por isso. Chico, é possível dissociar? Eu sei que o ideal seria dissociar, mas é possível dissociar o fazer justiça da política? Não. Não é possível. E nesse aspecto, botar aquele filme, digamos, politicamente tem um impacto. Tem um impacto, sem dúvida nenhuma, mas aquilo é uma coisa que deve ser feito pela imprensa, entendeu? Não por um gesto do juiz relator, na minha visão. Muito embora não exista nenhuma nulidade, isso é importante eu te dizer, tá certo? Quer dizer, aquilo que ele faz no vídeo, ele faz oralmente. Então, eu acho que não existe nenhum problema técnico-jurídico, a não ser o de alimentar a imagem de que ele, como juiz relator, já estaria predisposto à condenação, etc. Você se referiu, para a gente pegar os argumentos da defesa, você se referiu à celeridade com que o STF está levando as coisas. Este é um argumento da defesa, estranhando esta celeridade. Lhe pergunto, ora, não seria o caso ao contrário, de saudar a celeridade, como você fez? Sim, é claro, é um caso de saudar. Sim, tá. É o caso de saudar a celeridade, quer dizer, não existe nenhum motivo para que esse caso caminhe devagar.
Na minha visão, Bolsonaro e os outros réus querem levar isso para as calendas, entendeu? Quer dizer, eles querem chegar no ano eleitoral com esse processo indefinido. Neste particular, o chamado jus esperneandis do ex-presidente Bolsonaro, manifestado ontem mais uma vez com ataques ao ministro Alexandre, ao STF e tudo mais. Esse direito de espernear, se exagerado, como só ia acontecer com Jair Bolsonaro, é motivo para se considerar tentativa de obstrução de justiça? É motivo para prender imediatamente Jair Bolsonaro? Não, espernear, eu diria a você que é um direito humano, tá certo? Não, faz parte dos direitos humanos. Espernear está certo. Agora, eu acho que existem elementos técnicos que recomendam a prisão do Jair Bolsonaro. Eu realmente não vejo como alguém que pratica a tentativa de golpe de Estado possa estar solto. Porque não é um crime trivial, Juca. E quando eu falo em trivial, quer dizer, você pegar crimes graves, por exemplo, crime de homicídio. Existem crimes de homicídio que você pode perfeitamente ter o réu solto, entendeu? Porque ele não vai representar um perigo, quer dizer, aquilo aconteceu por uma determinada circunstância e ele pode perfeitamente responder o processo em liberdade. O crime de golpe de Estado é de uma gravidade tão grande que não se justifica que a pessoa possa ficar solta, porque ele coloca por si só em risco a ordem pública. Esse é um dado. Eu costumo brincar que é o seguinte: ele está livre para continuar a conspirar contra o sistema democrático e etc. Segundo, é óbvio que ele vai fugir. Tá certo? Ele já está preparando isso. Tá certo? E a garantia da ordem pública e a garantia da lei penal são argumentos que determinam a prisão preventiva das pessoas. Então, eu acho que Jair Bolsonaro e todos os réus deveriam estar presos. E presos de verdade, né? Não em quartel onde onde eu diria a você que o carcereiro bate continência para o preso, tá certo? Mas esse não é um direito que todo oficial do Exército tem, doutor Chico? Bom, Bolsonaro não é oficial do Exército, né? Sim, mas estou dizendo em relação também aos generais. Eles capitão, tá certo? Vamos tratar assim, tá certo? Está dito que sim, mas faz parte, você vê, né? eu sei que não é exatamente a sua especialidade a área da justiça militar, mas você vê, por exemplo, a possibilidade de, em esses oficiais serem condenados, perderem as patentes na justiça militar e perderem, inclusive, esses direitos de ficar preso no Eu acho que eu não sei como é que se daria a queda de patente, precisaria pensar, realmente não sei. Mas pode perder direitos políticos, tem uma série de circunstâncias. Né? Uma coisa que chamou muita atenção, não sei se é também a sua visão, mas a mim pareceu, e a outras pessoas também pareceu, que todas as defesas trataram de eximir os seus clientes, mas não minimizaram a gravidade do ato. Todos, mais ou menos no popular, disseram: toma que o filho é seu. Eu não tenho nada com isso, mas você tem. Inclusive, aqueles mais próximos do Bolsonaro, general Heleno, general Braga. Essa é uma sensação correta?
Eu diria a você o seguinte: a estratégia das defesas é tentar centralizar o acontecimento no 8 de janeiro. E para dizer o seguinte, assim, olha, o 8 de janeiro de fato é uma coisa muito grave, realmente, onde já se viu uma coisa dessa, etc. Mas nós não temos nada a ver com isso. Tá certo? Esquece-se que a acusação contra eles é uma acusação que envolve uma conexão de fatos muito grande. E com todo um estímulo, quer dizer, o quebra-quebra era uma estratégia. Por que o quebra-quebra? Para que surgisse desse fato a necessidade de uma intervenção militar. Por isso que polícias militares não reprimiram, etc. E não é só uma repressão no dia 8 de janeiro, no dia da tentativa de invasão da Polícia Federal, no dia em que Lula foi diplomado, tá certo? Também não houve repressão. Quer dizer, ali foi uma espécie de ensaio do que poderia acontecer. Eles tentam se desvincular do 8 de janeiro, mas, na verdade, o 8 de janeiro faz parte de um processo que é muito mais longo. A acusação retroage, contando episódios que vão desde o ano de 20, do meio do ano anterior, etc. E aquilo faz parte. E o Bolsonaro, muito embora não tenha nenhuma frase que possa ser atribuída a ele, de que vamos lá, quebrem mesmo, etc. Quer dizer, ele está, paralelamente aos acontecimentos. Quer dizer, você tem o resultado da eleição, ele não reconhece a vitória do adversário. A primeira vez que ele se manifesta, ele diz, olha, as Forças Armadas estão aí, e eu quero que, e depende de vocês o que elas vão fazer, tá certo? Ele está sinalizando para que as coisas aconteçam. Tem uma frase do delator que é perfeita na minha vida. Ele diz, ele nunca deixou de transmitir a esperança. E, curiosamente, eu não sei se isso faz parte de uma estratégia de defesa, mas ele faz uma pequena confissão ontem, tá certo? Ao dizer que ele discutiu com os comandantes militares um dispositivo constitucional. Dispositivo constitucional para quê? Tá certo? Tá certo. E imprimir para tomar conhecimento. Dispositivo constitucional para justificar o golpe. E dar ou não andamento àquilo. E tem uma outra circunstância que eu acho gravíssima, que é o atual ministro da Defesa, que, registre-se, é mais bolsonarista do que lulista, tá certo? Até porque ele defendeu os acampamentos, dizendo, meus familiares também acamparam, etc. Ele vai dizer, ele aparecer de uma maneira bastante estranha, dizendo que Bolsonaro teria ajudado na transição militar, tá certo? O que é uma enorme bobagem, tá certo? Quer dizer, isso mais parece uma tentativa de se plantar um álibi, tá certo? Claro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Dr. Luiz Francisco Carvalho Filho. Até já. Eu converso com o advogado criminalista Dr. Luiz Francisco Carvalho Filho, como eu disse, autor de alguns livros, entre os quais O que é pena de morte? Nada mais foi dito nem perguntado, que é uma delícia. A prisão. E Newton, que é absolutamente imperdível. E foi também coautor, co-diretor do roteiro do filme Crime Delicado, com Beto Brant,
em 2005. Advogado formado pela USP, presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Doutor Chico, que é como eu chamo, tanto o ministro Flávio Dino como a ministra Carmen Lúcia fizeram questão de ressaltar que esse argumento de que ninguém morreu no dia 8 de janeiro é falacioso, que ditaduras matam, se não no dia, na sequência. No dia 1º de abril de 64 também ninguém morreu. E depois disso, nós tivemos pelo menos, né, mais de 400 mortos e desaparecidos. É hora de lembrar disso. E como é que você vê a possibilidade de uma anistia para essa gente? Não, anistia antes da condenação me parece até uma barbaridade, né? Eu diria a você o seguinte: existe uma certa tradição brasileira de anistiar, né? Quer dizer, você pegar, se você procura no Império as chamadas revoltas que aconteceram em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas, etc. Quer dizer, havia processos de pacificação e tal. Agora, golpe de Estado é um negócio muito, muito sério. Quer dizer, nós não podemos mais normalizar isso, quer dizer, fingir que não aconteceu e colocar o seu Bolsonaro de novo no processo político. Quer dizer, esse homem tem que ser varrido da cena política, tá certo? Acho o seguinte: nós temos espaços muito bem estabelecidos para que forças conservadoras de direita, de extrema direita, podem perfeitamente agir e atuar no Brasil, não é esse o problema. Agora, a regra do jogo tem que ser mantida. Tentativa de golpe de Estado, não. Eles que escolham outro personagem. Está cheio aí de outros personagens à disposição para levar adiante essa bandeira política conservadora, bandeira política extrema conservadora, etc. Extremamente conservadora, etc. Não precisa de um golpista. Golpista tem que ficar preso. Por que você diz com tanta certeza que o Bolsonaro vai fugir? Porque, em primeiro lugar, quer dizer, ele próprio diz isso, que ele já tentou uma vez, quer dizer, quando ele estava aflito com a eventualidade de uma decisão, devia estar mal informado, ele correu para a Embaixada da Hungria. Ele não vai me dizer que ele foi passar o carnaval na Embaixada da Hungria. Tem outras embaixadas onde o carnaval seria mais agradável do que na Hungria, tá certo? Primeiro, então ele já tentou. Em segundo lugar, ele já deu declaração dizendo que iria. Em terceiro lugar, ele tem dado declarações dizendo que o Brasil não tem jeito e que, para se resolver, nós dependemos de o apoio externo. Não é à toa que o filho dele está nos Estados Unidos. Eu acho que Bolsonaro está dando todas as evidências de que ele pretende buscar uma espécie de asilo político nos Estados Unidos, inclusive como uma forma de dizer que nós vivemos num regime autoritário, o que é uma piada, tá certo? Você pode criticar o Supremo, você pode criticar um monte de coisa, mas nós não temos um regime de exceção. É o caso de dizer que se tivéssemos um regime de exceção, nem a Jovem Pan, nem a Revista Oeste estariam fazendo o que fazem diariamente. Né? Essa gente não sabe o que foi uma ditadura, né? Que até jornalões eram censurados. Eu até escrevi uma coluna, tempos atrás, que eu coloquei como título A Revolução dos Cretinos, tá certo? Porque são cretinos, efetivamente.
Então, teve as pessoas comparando, esse julgamento é como se fosse o julgamento de Nuremberg, como se o julgamento de Nuremberg contra o nazismo tivesse sido um abuso de poder, tá certo? Isso. Aí é que está. Você identifica, aí o advogado, literalmente, com a pureza da missão da advocacia. Você identifica algum abuso de poder nesse processo, doutor Chico? Vamos centralizar na figura do ministro Alexandre de Moraes, que evidentemente é um homem autoritário, né, no seu comportamento. Eu, que tanto o critiquei quando ele proibiu 2 torcidas nos clássicos do futebol de São Paulo, tenho hoje nele a admiração de alguém que defendeu galhardamente a democracia brasileira. Mas eu sou capaz de entender que alguém diga, não, mas ele é muito autoritário, e se amanhã ele se voltar contra você, você está perdido. Como é que você vê esse quadro? Eu acho o seguinte, Juca, o Brasil vivia uma anomalia política importante, que é bom lembrar, o Procurador-Geral da República, que exerce uma função essencial para a democracia, era absolutamente omisso. Então, Alexandre de Moraes começa a atuar diante da omissão do Procurador-Geral da República. Então, você pode eventualmente fazer crítica, mas acho que nós estávamos num processo de exceção constitucional. Mas essa exceção ela só ocorreu na questão do inquérito das fake news, que eu acho que existe efetivamente excessos, acho que isso já poderia ter sido corrigido, essa não é uma opinião minha, quer dizer, outros ministros do Supremo também já disseram, mas isso não contamina o processo do Bolsonaro. Tá. Quer dizer, nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma outra preocupação corrente é em relação a eventuais anulações. Muita gente lembrando, também a Lava Jato acabou em pizza, e foi todo mundo solto, e está todo mundo aí, e o Sérgio Cabral está na rua, e tal. Estamos no Brasil, né, doutor Chico? Que risco corremos neste sentido? Eu não vou jurar para você que esse risco não exista, porque nós vivemos no Brasil. E eu diria a você o seguinte, nós temos, primeiro, 2 ministros do Supremo nomeados pelo Bolsonaro, que ele chama de meus juízes. Sim. Tá certo? Nós temos outros juízes que eu diria a você podem perfeitamente se alinhar, como já se alinharam no passado com o próprio Bolsonaro. Tudo dependerá da força política que nós vamos estar vivenciando no futuro, tá certo? Eu acho que seria lamentável anulações, esse tipo de coisa, porque nós precisamos fazer, o Brasil precisa fazer uma sinalização de que rupturas institucionais devem ser punidas com pena severa e prisão. Quer dizer, não podemos ter uma tradição de acordinhos, esse tipo de coisa, mas eu não descarto a possibilidade de você, dentro do próprio Supremo, encontrar argumentos a favor da pacificação do Brasil, etc. São absolutamente falsos. Pacificações conduzem normalmente a novas tentativas de golpe, né? Novas tentativas de golpe. Eu não tenho a menor dúvida que
para usar uma expressão do mundo empresarial que foi assimilado também pelo mundo da cultura, de que nós vivemos o golpe é um working process, tá certo? Quer dizer, você ele evoluiu e eu não considero ele finito. Tá. Quer dizer, nesse particular, acho que temos bons exemplos na Argentina, no Chile e no Uruguai de como o golpista deve ser tratado para que não pense em repetir o erro. Em fazer de novo. Isso. Para Para saber que existe, que isso não tem fim, tá certo? Isso. Tá. O golpista tem que ser tratado que nem o PCC. Tá. Eu gosto sempre de lembrar que o general Videla morreu na privada, numa cela, em Buenos Aires, né? Com diarreia. O ditador, que matou tanta gente, teve esse fim. Não há um estudante da escola militar na Argentina que não saiba disso e que afaste a possibilidade de um dia ele virar golpe, né? Eu acho que é disso que você está falando. Exatamente. Tá muito bem. Como é que você vê o Instituto da Delação Premiada, doutor Chico? Delação premiada sempre é complicado, né? Isso. O que você quer saber como eu vejo? Eu acho que ela faz parte da regra. Ela faz parte da regra do jogo. Eu diria a você que ela existe desde a Inquisição, tá certo? Quer dizer, com regras diferentes, tá certo? Tá. Mas na Inquisição você se salvava acusando os outros, tá certo? Agora, você tem que tomar muito cuidado para que a delação não se contamine, tá certo? Como não se contaminar? Com os controles gerais, e isso vai ser objeto de ver um processo. A prova decorrente no caso específico dessa delação, eu acho que vai ter que ser vista com bastante cuidado, com reservas. Isso tudo faz parte da regra do jogo, faz parte do processo judicial. Mas a hesitação do delator faz muito sentido, sobretudo quando os delatados são tão poderosos. Tá certo? Eu acho que talvez isso explique as idas e vindas do delator, que é um golpista, tá certo? Então, sempre ensaiando um recuo para tentar sair daquilo, ou por medo, ou por retaliação, etc. Mas não sei, eu acho que em princípio, eu diria a você o seguinte, que o fato dele ter mentido uma vez, volta para trás, refala, fala a verdade, isso tudo faz parte das regras do jogo da delação. Ok, eu quero voltar um pouco mais a tratar deste tema no próximo bloco. Até já. Eu converso com o Dr. Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado, formado pela Universidade de São Paulo, criminalista, autor de livros, ex-diretor da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. E eu estava conversando com ele a respeito da delação premiada. Você disse que vem desde a Inquisição com regras que mudam. Eu pergunto, às vezes até sem regras, sem que haja um estatuto, sem que haja alguma coisa escrita que regulamente. Digo isso porque me lembro de quando fui, infelizmente, interrogado no DOI-CODE, que me ofereceu, acusa fulano de tal que foi preso com você, que você sai daqui hoje mesmo com a sua mulher.
É isso de alguma maneira? De alguma maneira, sim, isso faz parte da, digamos, da natureza inquisitorial, tá certo? Ah, O que é importante é que a delação tenha um regramento, tá certo? Esse regramento ele deve ser qual? Quer dizer, o sujeito não pode mentir em juízo. Isso tudo vai ser avaliado ao longo do processo agora. tá. Tá? Que, evidentemente, a delação do Sim. tenente-coronel chama a atenção, porque tem idas e vindas, etc., mas a gente vai ver isso agora. Doutor Chico, e o fatiamento foi uma boa tática? Eu acho que sim, porque senão o processo fica muito grande. É preciso que. Ele já é grande por natureza, quer dizer, se você. Veja bem, se cada réu a rolar 8 testemunhas e teve réus que rolou mais de 8, como estabelece a lei, seriam mais os da acusação, nós temos 50 testemunhas, tá certo? Então, você imagina isso vezes 30, o processo ficaria de difícil manejo. Então, eu não vejo nenhum problema técnico nesse fatiamento. Os processos são interligados e vão caminhar. Eu queria também, Juca, desculpa me antecipar um assunto, que é o seguinte: quando a gente fala em democracia, nós estamos vivendo um momento que a sua geração e a minha geração, sou um pouco mais novo que você, a gente tinha nos Estados Unidos relações de crítica, mas também nós tínhamos uma espécie de certeza de que lá a força civil era muito forte. Nós estamos vendo o desmanche que esse Trump está fazendo. Então você imagina o que pode acontecer num país como o Brasil. Por isso que essa gente tem que ser presa. Essa era uma das perguntas que eu lhe faria a seguir: o papel dos Estados Unidos no processo brasileiro. Ok, você se referiu à destruição de direitos que nós estamos vendo surpreendentemente nos Estados Unidos, surpreendentemente em termos, né, Chico? Porque ele prometeu que ia fazer isso tudo e os Estados Unidos votaram nele maciçamente. Exato, mas a gente não acreditava, né? A gente não acreditava. Pois é. Agora, você vê alguma possibilidade, em termos da nossa soberania, ser atacada por essa loucura que se dá nos Estados Unidos? Eu diria a você o seguinte, Juca: por que os nossos militares são tratados como militares legalistas, etc.? Por que eles não aderiram ao golpe? Porque os Estados Unidos falou não. Simplesmente por É. isso. Porque não havia um ambiente internacional que desse acolhida a essa loucura. O Trump dá acolhida a essa loucura. Então, eu não vejo a menor dúvida de que pode chegar num determinado momento o Trump dizer que a democracia está em risco no Brasil, que é uma ditadura de juízes, etc., 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 que não tem voto e que estão perseguindo pessoas, como Jair Bolsonaro, etc. Então, eu não tenho a menor dúvida de que hoje o ambiente internacional é favorável ao voto. Quando a gente vê, ainda hoje estamos vendo, né, hoje, nesta quinta-feira, dia 27 de março, né, ele dizendo que vai mesmo anexar a Groenlândia, que a Dinamarca Isso, há de entender que a é, Groenlândia é fundamental. Né? Qual é o paradeiro? Ele vai entrar em guerra com a Dinamarca? Como é que vai ser é, isso? é um negócio maluco, né? Né? A Europa vai É um ver negócio isso? maluco. Né? E você tem pessoas sendo sequestradas na rua nos Estados Unidos, Sim, sim. porque são estrangeiras, apesar de ter green card, etc. É um negócio maluco. Estamos vivendo um mundo maluco. Eu diria a você que
há alguns anos atrás, viajar para os Estados Unidos era uma delícia, hoje eu não tenho coragem de submeter o meu telefone à vigilância de um guarda da esquina, entendeu? Doutor Chico, eu verifiquei que que o meu visto está vencido e resolvi que não vou renovar, porque falei, não, eu não vou lá. Não tenho Não, nada eu que fazer. já conheci o que eu tinha que conhecer nos Estados Unidos. Exatamente. Né? E estou esperando que se eu pedir credenciamento para ir para a Copa do Mundo, não me deem. Né? Porque não estão dando para cientista que numa rede social fez uma É, crítica. Então, não vou tratar disso. Agora, me diga mais. Quando Jair Bolsonaro, no seu Jus Sperliandes, diz não há nada contra mim, não há uma denúncia de corrupção e tal, a quem ele pensa que engana? Eu sei que ele faz discurso para a bolha dele. O, o, no fatiamento, o caso das joias não é um caso absolutamente escarrado de corrupção? eu acho que ele tem casos mais graves de corrupção, tá certo? Ele tem casos de rachadinha, que é uma modalidade de peculato, né? É um crime contra a administração pública. Ele criou uma sistemática que foi adotada pela família toda. É um bandido de gibi, tá certo? E agora, a bolha dele é muito grande, né? Ele fala para as pessoas o tempo todo. O caso das joias, isso é uma coisa que me preocupa, entendeu? Porque o Ministério Público Federal, Procuradoria da República, esqueceu esses casos, né? Quer dizer, não tem... são casos excessivamente simples, extremamente simples de serem resolvidos, tá certo? Tecnicamente. E os casos não caminham. Pois é, qual é a justificativa para não caminhar? Para não atropelar o caso da tentativa de golpe? Por que as coisas Não, não não podem existe isso, não existe isso, Juca. Quer dizer, desculpa, eu costumo brincar assim, nós estamos no terceiro carnaval depois do golpe, o cara já saiu do poder, estamos indo para o terceiro ano depois. Vai esperar o quê? Tá certo? Quer dizer, então o Brasil tem essa mania, o Collor está condenado há anos. Tá certo? A pena de prisão não resolve, que entra com não sei o que e tal. E a Procuradoria-Geral da República, eu diria a você, está nos tratando muito mal na relação dessas coisas. A indignação, a impaciência com esse estado de coisas é maior na porção Dr. Chico advogado ou na porção do Chico jornalista? Acho que na porção do Chico cidadão. Tá, tá. Gostaria que essas coisas fossem resolvidas. Existe uma controvérsia sobre o negócio das joias, muito embora seja absolutamente imoral, um negócio ridículo, mas existe uma controvérsia jurídica que diz respeito ao regime jurídico desses presentes, se vai para fulano, se vai para o Estado, etc. Quer dizer, uma discussão que me parece ridícula, né? Quer dizer, você vai ao Vaticano, você encontra todos os presentes recebidos pelos papas ali, tá certo? Inclusive tem uma das piadas é ver o mau gosto dos presentes, tá certo? Que chefes de Estado dão pro coitado do Papa sempre. Aqui tem essa discussão, porque o sujeito, isso é meu, eu levo para casa e tal, e não sei o quê. Então é um negócio meio ridículo. Agora, o caso das vacinas, tá certo? O cara falsificou. Isso é um caso menor. Que caso menor? Tá certo? Isso é um caso que tem que ser visto estruturalmente, quer dizer, num momento em que o Brasil vivia pandemia, um negócio maluco, tá certo? Ele contra a vacina, depois ele aparece com vacina fake, sei lá o quê, essas coisas têm que ser resolvidas, né?
Perfeito. E a Perfeito. Procuradoria-Geral da República está trabalhando a favor do Bolsonaro nesse caso. Tá. Espero que seja só nesses casos, né? E não depois conclua que, olha, realmente não houve tentativa de golpe de Estado, que foi uma baderna e tal. Espero que isso não se... Você acha, por exemplo, contra a ideia da anistia, que é necessário botar povo na rua? Ou... Eu acho que não se está colocando o povo na rua para nada, né? Então, botar pouco povo na rua, eu digo aí politicamente, é pior do que não botar o povo na rua, tá certo? Tá. Estamos de pleno acordo em relação a isso. Você fez referência, e eu ia voltar, e vou voltar agora ao tema. O ministro José Múcio já não devia estar fora desse governo, ou talvez eventualmente nem entrado, ou é uma concessão ao pragmatismo. Se ele não tivesse entrado, talvez as coisas não tivessem caminhado pacificamente como caminharam até hoje, dentro do STF. Eu acho o seguinte, o Lula, a vitória do Lula é uma vitória fundamental para a garantia do regime democrático, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele não gosta de rompimento, ele cria dificuldades. Eu fui presidente da Comissão Mortos e Desaparecidos Políticos. Ele escolhe um cara que é bom de conversa, que é esse Múcio, essa função com absoluta independência em relação ao poder militar. E quando eu falo em poder militar, estou falando de poder militar golpista, certo? Quer dizer, não é possível ter essa conciliação. Quer dizer, não é possível que generais que permitem o acampamento de pessoas pedindo intervenção militar na porta dos quartéis continuem na ativa. Está perfeito. Mais claro do que isso, só dois disso. Doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, agradeço muitíssimo a sua entrevista, esta nossa conversa. Você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9 horas da noite, tem Juca Kfouri Entrevista aqui na sua TVT, na TV Quirimurê, na TVE da Bahia, na TV Maricá, sempre tem Juca Kfouri Entrevista, que lembra sempre que é necessário confiar e fiscalizar, sempre. Doutor Chico, obrigado.